Estamos com o Dr. Alessandro de Oliveira Arantes. Bom dia ao senhor, seja bem-vindo ao Jornal Integração. Sempre muito bom receber profissionais da saúde para falarmos sobre esse segmento tão importante para a comunidade. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo. Obrigado à Rádio Hits Prime pelo espaço. Desejar um bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Muito bem, Lobo. Boas-vindas ao Dr. Alessandro. Muito bom dia, doutor Alessandro. Seja bem-vindo à Hits Prime FM. Com certeza tiraremos muitas dúvidas para a nossa comunidade. Janeiro Branco, alusivo a um tema muito importante que é a saúde mental. Muitas pessoas precisam e têm procurado assistência no Sistema Único de Saúde. E falar de saúde mental é trazer à tona um tema muito amplo, cheio de ramificações que precisam ser trazidas para a comunidade. Qual a importância de tratar um tema como esse e o porquê do Janeiro Branco, doutor Alessandro? Pois bem, primeiro destacar para a população que nos ouve que vocês sabem que todos os meses durante o ano tem algumas campanhas do Ministério da Saúde. O intuito principal dessas campanhas é chamar atenção para um determinado tema. Começa por aí. Em específico, o Janeiro Branco, o intuito do Ministério da Saúde em lançar essa campanha é para chamar a atenção das pessoas para os sofrimentos psíquicos e emocionais. Então, assim, o intuito é de trazer para a discussão, para que a gente comece a falar, discutir, pensar, verificar, analisar tudo aquilo que interfere no emocional e no psíquico das pessoas no dia a dia, no momento dos afazeres domésticos, do trabalho, da família, do lazer. Talvez nesses momentos a gente esqueça ou não se preocupe, ou não destaque os problemas, os pequenos sofrimentos que vão aparecendo. Então, assim, o intuito principal desse Janeiro Branco é chamar a atenção para os sofrimentos emocionais e psíquicos que nós passamos no nosso dia a dia. Muito bacana. Doutor Alessandro, ele é coordenador do Núcleo de Saúde Mental aqui de Sinop, atrelado à Secretaria Municipal de Saúde, na média e alta complexidade. Agora, podemos afirmar que a ansiedade, já que estamos falando de saúde mental, a ansiedade, ela é a mola propulsora que desencadeia outros problemas na nossa comunidade? É a doença do momento? Olha, tem dados da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde em específico, que mostram que o brasileiro, o povo brasileiro, né, é a população mais ansiosa do planeta, calculado índice per capita. O que significa isso? Nós temos uma população que sofre demasiadamente por questões, às vezes, simples. Antes, é bem importante a gente falar um pouco melhor desse tema, ansiedade, porque senão a gente pode correr o risco de definir qualquer alteração comportamental como ansiedade, e não é bem assim. Primeira coisa, níveis de ansiedade, eles são saudáveis para a pessoa humana. Precisamos ter coragem para reagir a problemas, nós precisamos ter ímpeto para responder questões do dia a dia, nós precisamos ter vontade para trabalhar, para fazer as coisas, nós precisamos ter vontade de crescer, de desenvolver, e isso por si só já gera níveis de ansiedade, só que é uma ansiedade positiva. O que é então que é a doença? Quando é que se transforma em doença? Quando esses níveis de ansiedade eles passam a provocar um mal, quando eles começam a provocar sofrimento na pessoa, aí sim a gente então considera isso como o início de uma doença ou uma doença se instalando. Então, para deixar bem claro assim, ninguém está totalmente sem ansiedade nenhuma e também não precisa, né? O nível de ansiedade ele faz bem para a pessoa, tá? Porque a pessoa que não tem nenhuma vontade de fazer as coisas, ela está no outro campo, que é o campo da depressão, né? Então, assim, a gente precisa ter iniciativa. Bom, isso está muito próximo do que a gente define, e aí eu estou falando do funcionamento fisiológico, né? Do funcionamento do corpo em si. Então, assim, quando a ansiedade, quando nosso ímpeto, quando a nossa vontade nos gera sofrimento, aí sim a gente então está abrindo um quadro que a gente pode definir então como ansiedade. E assim, as manifestações, já para ser mais específico, a gente precisa ficar atento, né? Porque as manifestações de um quadro de ansiedade, elas podem aparecer simplesmente com um aumento da irritabilidade. Eu numa relação, numa conversa simples com um colega no jogo de futebol,
eu tenho reações exacerbadas, né? Eu me torno agressivo por questões simples, ou seja, há uma perda de controle. Isso então já indica que a gente está num nível de sofrimento. Que pode levar à depressão, que é um dos diagnósticos mais fechados por vocês no que é oferecido pelo Sistema Único de Saúde nos consultórios, doutor? Sem dúvida. Os transtornos de humor clássicos, né, depressão e ansiedade, sem dúvida nenhuma, é o grande número das queixas que chegam principalmente ali nos postos de saúde, nos consultórios. Muito bem, a gente vai agora falar com o doutor quais são as políticas públicas que existem, né, efetivamente no município, para poder atender a nossa comunidade no âmbito de saúde mental. Observado, né, que a Secretaria Municipal de Saúde tem se preocupado com isso e aberto um espaço para poder atender a comunidade em suas diversas regiões. Isso para quê? Nós falamos não apenas em janeiro. O Janeiro Branco ele foi alusivo a isso para poder destacar um pouco mais esse tema, que talvez seja um pouco, fica um pouco no anonimato. É interessante que a gente fale que as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, ele tem dispensado uma atenção, porque é um momento muito importante, principalmente depois que nós saímos da pandemia, onde muitas pessoas ficaram em casa, o número de cidadãos que necessitam desse atendimento aumentou, e consideravelmente, por sinal, Lobo. Então é por isso que as prefeituras, o estado, por sua vez, oferece esse atendimento, e de forma gratuita. Sem dúvida. Na verdade, doutor Alessandro, o Janeiro Branco e esse tema ansiedade, ele tem que ser discutido, Anderson, amplamente. Na imprensa, na escola, nos clubes de serviços, nas empresas, porque, como disse muito bem o Anderson e o doutor Alessandro, a ansiedade, você começa com ansiedade. De repente ela pode agravar, pode evoluir, de repente você pode estar tendo uma depressão, que é uma das doenças mais silenciosas e terríveis que nós temos no mundo. Vocês fazem palestra, doutor? Pretende, doutor Alessandro, fazer palestra nas escolas, nesse mês? Esse mês é complicado porque a gente... porque é alusivo o Janeiro Branco, né? Mas, digamos, acabou o janeiro, nós não podemos parar de falar da ansiedade. Precisamos de fevereiro, março e assim por diante. Vocês pretendem fazer algo nas escolas? Queria que o senhor falasse, por favor. Eu concordo plenamente com essa questão de que precisamos discutir o ano todo. Não tenha dúvida disso, tá? Ressaltando aquilo que eu falei no início. As campanhas, o mês alusivo, é para chamar atenção no momento. Sim, sim. Mas nós precisamos continuar falando disso a vida toda, o ano todo, em todos os ambientes, muito bem citado pelo Lobo. Existe um rol de serviços que já são prestados, tá? E todas essas sugestões, todos os questionamentos relativos ao tema ansiedade e depressão, doenças da mente de um modo geral, elas sempre são acolhidas porque nós temos um serviço em rede funcionando e aí a gente, a partir disso então, a gente define a política pública. Lembrando que nós temos algumas políticas públicas que são políticas públicas do Ministério da Saúde, temos algumas atividades junto com políticas do Estado. Isso, quando eu falo de política, estamos falando desde o atendimento até a internação, coisas do tipo. E aquilo que é específico do município de Sinop. No município, nós temos falando então dessa rede, nós temos a principal porta de entrada, que é onde é que a pessoa que se sente, então, em sofrimento, onde é que ela vai procurar? Vai procurar o serviço na UBS. Tá? Isso tem que ficar sempre muito tranquilo, muito claro, porque é na UBS que a pessoa vai procurar, vai entrar no serviço. Tem que lembrar disso, que nós temos o serviço, o Sistema SUS, e a Prefeitura de Sinop, a Secretaria de Saúde, está organizada, obviamente, com aquilo que preconiza o SUS. Então, assim, porta de entrada, UBS. O que eu estou querendo dizer com isso? Se sentiu em sofrimento, procura o médico da UBS, procura a equipe de enfermagem, inseriu ali, abriu a primeira consulta, o que é que tem disponível para essa pessoa. Lá na UBS tem uma equipe chamada EMULTI, que é uma equipe multidisciplinar que dá o primeiro apoio. Em seguida, se a gente está falando de uma doença mais grave, de uma situação mais grave, essa pessoa ela é encaminhada para serviços mais especializados e hoje o município oferece os 2 CAPs, CAPs infantil, CAPs adulto, e ainda temos consultas ambulatoriais ainda no CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas.
internação não é mais o que é preconizado na Política Nacional de Saúde Mental, né? Não é o nosso foco internar ninguém, né? Nós passamos por uma transformação, né? Na política de desinstitucionalização das pessoas internadas. Entretanto, nós temos ainda algumas pessoas que demandam uma atenção mais especializada. Então, assim, para isso a gente tem poucos leitos de internação no estado, mas também não é o nosso foco. O nosso foco é na grande massa da população que sofre com ansiedade e depressão, lógico, né, não descartando os demais. Mas, assim, precisamos dar atenção para essas pessoas que não procuram serviço. Aquele trabalho preventivo, né? Já começando pelo agente de saúde que visita as casas, porque quando a gente fala da porta de entrada, sendo as UBS, Sistema Único de Saúde, aí no seu bairro, você pode procurar a sua unidade básica de saúde. Lembrando que nós temos os agentes de saúde que visitam sua residência todas as semanas. E se porventura você se sentir desconfortável em algum momento, porque às vezes sente receio de procurar a unidade básica de saúde, pode revelar isso ao teu agente de saúde, que esse seu agente ele vai levar até a unidade básica de saúde, vai procurar o melhor caminho para você, para realmente organizar. E a gente percebe que Sinop tem dado uma atenção a isso, por exemplo, são o CAPS infantil, o CAPS adulto, e óbvio, né, o que a gente gostaria que ocorresse é que tivéssemos uma cidade saudável, uma cidade tranquila, mas o corre-corre do dia a dia, a rotina, né, a rotina maluca em que vive o brasileiro, sobretudo o sinopense, que é uma cidade dinâmica, implica, na maioria das vezes, não em todos, mas em uma pequena minoria, né, de redundância, mas uma pequena minoria, um problema, um cuidado com a saúde mental, doutor. A gente vai chegando no final do nosso programa, gostaria de que o senhor deixasse aqui à disposição algum canal que as pessoas que estão nos ouvindo pudessem procurar, além, é claro, da porta de entrada do UBS, se tiver algum outro canal que eles possam procurar para falar de saúde mental, para levar os seus anseios, né, as suas preocupações e resolver esse problema. E é óbvio, né, o que tem para ser aplicado em 2024. Antes de mais nada, dizer para as pessoas que quando sente que não está bem, primeira coisa, procura um amigo, conversa. Nós precisamos humanizar as nossas relações, precisamos humanizar, obviamente, o nosso atendimento. Para isso, não está bem, não está se sentindo bem, os canais, as portas de entrada, repito, as UBSs, pode procurar a Secretaria de Saúde, temos como intuito, como plano, colocar em prática, aumentar a oferta de serviços da rede de atenção psicossocial. Temos ainda o planejamento de ampliar os ambulatórios de consulta, tanto de psicologia quanto de psiquiatria, e obviamente, com a construção do Hospital Municipal, a gente também vai ter leitos mais especializados para estar fazendo estabilização de pacientes mais graves. Mas voltando ao nosso tema, procurem os agentes de saúde, procurem as UBSs, estamos dispostos, abertos e disponíveis para palestrar, como o Edinaldo Lobo comentou agora há pouco, para estar levando esse tema para as empresas, para as famílias, para as escolas. Muito bem, obrigado, doutor Alessandro, tenha uma ótima quarta-feira, a gente agradece, porta aberta, agradecer aqui a Daiane Stella por ter aceitado aí o nosso convite em trazer o senhor, que é coordenador do Núcleo de Saúde Mental da cidade, para falar sobre este assunto tão importante, não esquecermos do Janeiro Branco e lembrar, como disse o Lobo, que esse assunto precisa ser tratado o ano inteiro. Uma ótima quarta-feira e obrigado pela sua participação. Obrigado.